Recebendo aqui, não é no estúdio e também não é via vídeo, o presidente do Ceará, João Paulo Silva. A gente agradece muito. Bem, a primeira pergunta para o João Paulo é se ele já está bem, já se recuperou fisicamente, porque a gente teve a notícia de que ele teve passou mal ali em algum momento. Então, a minha primeira pergunta, que acho que é a mais importante, meu caro João Paulo, seja bem-vindo. Você já está bem, já está tranquilo em relação à saúde? Bom dia. Oi, Graziane, bom dia a todos. Rapaz, de saúde estou, né? Mas ainda com a dor, né, gigantesca pelo que aconteceu, né? Venho até a pedir desculpa, né, ao torcedor do Ceará, dizer que o presidente, eu sempre me coloquei à frente como responsável de tudo que acontece pelo clube, e a gente sente muito pelo que aconteceu. Infelizmente não era, né, o que a gente queria que acontecesse, até porque nós trabalhamos muito, né? Foi um ano, 2025 foi um ano de muito trabalho, né? Conseguimos ganhar o bicampeonato cearense, que era um dos nossos objetivos. Fizemos uma boa Copa do Nordeste, por um detalhe ali a gente não conseguiu ir para a final. Considero também que fizemos uma boa Copa do Brasil. Infelizmente pegamos num sorteio o time mais competitivo do Brasil, que é o Palmeiras, e fizemos até então um campeonato brasileiro, que era o nosso principal objetivo, era a nossa permanência. Fizemos um campeonato, digamos assim, todo muito regular, né, com 40% de aproveitamento, o que nos colocaria de novo na Série A para 2026, mas infelizmente faltou ali o pequeno detalhe, né, na reta final. E aconteceu o que aconteceu. Para mim foi assim um golpe muito duro, foi muito duro ainda de digerir, mas como líder maior do clube, a gente tem que estar pronto, tem que levantar a cabeça, pedir a Deus sabedoria, força para comandar o próximo ano de 2026 com sabedoria, e que a gente possa voltar, né, próximo ano para a Série A, voltar mais forte. Eu entendo a dor do torcedor, respeito. Um dos meus sentimentos mais dolorosos é saber da dor do torcedor, né, que realmente também ninguém esperava. Eu também sou um torcedor que vim de arquibancada, eu me coloco e sei o que o torcedor está sentindo. Por isso que humildemente sempre pedi desculpa e peço, porque sempre honrei o que a torcida do Ceará fez por esse clube. E fico muito triste, mas essa tristeza tem que ficar no aprendizado, né? Tem que ficar no aprendizado, e a gente tem que ser forte para a gente poder trabalhar, e já começamos a trabalhar o ano de 2026. Presidente, bom dia para você. Lucas Mota aqui falando. Queria saber de você, porque o rebaixamento do Ceará realmente foi um rebaixamento atípico, né? O clube passou ali a maior parte da Série A brigando no meio de tabela, com uma Série A tranquila, e no final, na última rodada, foi rebaixado. Queria saber se vocês, de domingo para cá, já avaliaram esse rebaixamento e entenderam o motivo do Ceará ter sido rebaixado nessa temporada. E eu queria saber de vocês, se vocês já avaliaram e entenderam, né, qual foi o motivo para o Ceará ter sido rebaixado, ter derretido naquelas últimas 5 partidas. E uma outra pergunta dentro desse contexto um rebaixamento, ele não existe só um culpado, né? É um conjunto. Mas da parte da diretoria, qual erro você avalia como principal por parte da diretoria para que esse rebaixamento tenha acontecido? Bom dia, presidente. Bom dia, Lucas. Vamos lá, vamos aqui por partes, né? Eu estou tentando, assim, de domingo para cá, entender, né, de fato o que aconteceu, mas o que eu posso, na minha opinião, não vou dizer que foi isso, eu acho que faltou um pouco de equilíbrio, né, um pouco de equilíbrio emocional, para a gente tentar, né, segurar os resultados, né? Lógico que nós tivemos uma sequência muito difícil, né, onde nós estávamos com a nossa classificação praticamente na mão,
né, os nossos últimos 5 jogos, a gente precisava fazer, você vê, o Ceará tinha uma gordura tão grande que os últimos 5 jogos, que seriam 15 pontos a disputar, a gente precisava de 2, e a gente só fez 1. Né? Então, para você ver como existia uma gordura muito grande até aquela rodada da competição. E acho que assim, a gente teve uma sequência, infelizmente, nós não conseguimos pontuar aquele jogo do Inter. Eu acho que ali foi uma virada de chave. Porque as outras sequências iam ser mais difíceis, né? Teríamos o Flamengo fora, que a gente sabia que poderia ser o jogo do título. O Mirassol é um time que não perdeu para ninguém dentro de casa. E o Palmeiras, mesmo sem objetivo, sempre ia ser, a gente sabia que ia ser difícil. Então, eu acho que faltou um pouco de emocional nosso para a gente tentar segurar o resultado. Aquele jogo do Inter, especificamente, nós estávamos com 1 a menos desde o começo ali dos 3, 4 minutos de jogo do primeiro tempo, a gente conseguiu empatar. Ali era um jogo de 6 pontos, né? Se a gente consegue, tudo bem que não ganhe pela circunstância de estar com 1 a menos, mesmo jogando em casa, mas eu acho que a gente fez uma partida assim de igual para igual com o Inter. A gente não poderia ter perdido aquele jogo ali, porque numa reta final a gente sabia da dificuldade que ia ser os próximos 4 jogos e a gente tinha que manter, né, tinha que manter aquele resultado para a gente nos manter na Série A. E aí acabou também que, infelizmente, os nossos adversários que estavam ali bem abaixo na zona de rebaixamento fizeram pontuações acima do que estavam fazendo no campeonato, né? Tanto o Fortaleza como o Vitória, o Inter também. Então, assim, eu não quero colocar culpa em ninguém, certo, Lucas? Eu acho que isso é muito forte. Eu acho que eu nunca, como eu falei, eu nunca terceirizei responsabilidade de ninguém, nunca me escondi. A responsabilidade sempre vai ser do presidente que está à frente do clube. E agora é aprender, né, com os erros. Dói, como eu falei, é doloroso, é muito doloroso, a gente sabe, porque é inacreditável a gente fazer um campeonato tão regular dentro do que foi planejado e numa reta final a gente não conseguir pontuar e ser rebaixado por 1 ponto, né? Seria diferente se a gente estivesse lutando o campeonato todo ali na zona de rebaixamento e tal, e a gente não conseguir ficar, era um outro cenário, mas você em momento algum chegar perto da zona de rebaixamento, em momento algum tá ali chegamos a estar entre os 10, ali em 12º, 13º, e na reta final a gente não conseguir segurar, realmente é muito decepcionante, né, para todo mundo, tá todo mundo sem entender. Eu te confesso que assim, eu acabei não conversando ontem com ninguém nesse sentido. Já estou trabalhando aqui na minha cabeça e fazendo alguns contatos para já a gente reformular no sentido de tomar algumas decisões para a gente já começar o ano de 2026. Até saber aqui com o João Paulo, aqui é Thiago, João Paulo, até saber com você, eu estou olhando aqui, o Ceará tem, olhando aqui, contratos de jogadores, 16 atletas para 2026 garantido. É claro que vai ainda se analisar e tudo mais, mas o cenário ao qual você pegou em 2023, quando o Ceará estava rebaixado, foi um cenário muito difícil. Para esse ano de 2026, que o Ceará é rebaixado, na minha avaliação, é bem melhor do que aquele ano. Então eu queria saber, mais ou menos, se já tem uma ideia, se já está previsto reuniões, já para determinar, a gente estava debatendo aqui, eu, Graziano e Lucas, dessa possibilidade do orçamento do Ceará para 2026 e, juntando a isso, a possibilidade desses atletas que têm contrato com o Ceará para o próximo ano, se o Ceará vai necessitar de fazer alguma venda para reparar algum tipo de questão financeira para a próxima temporada, visando exatamente esse possível orçamento de 2026. Bem, Thiago, assim, esse momento, né, o início de 2026 vai ser bem melhor do que quando eu assumi o clube em 2023. Isso aí é fato. Naquele momento,
o clube tinha um endividamento maior. Esse ano de 2025, eu não fiz tantos investimentos no futebol porque ainda existiam compromissos dos anos anteriores e muita coisa foi pago, ainda não chegou a finalizar 100%, mas diante do que era o cenário, muita coisa foi liquidada, né? Então, assim, a gente começa um ano de 26, uma Série B diferente do que daquele momento de 2023, certo? Mas é óbvio que a gente vai ter que fazer uma redução geral dentro do clube, né? Eu quero investir, concentrar todas as nossas forças para a gente voltar para a Série A, certo? Que é o mais importante, que é a competição. Por conta da diferença de receita, é a competição que vai fazer o Ceará poder fazer investimentos, comprar ativos, e ter uma liquidez melhor para o clube, que infelizmente numa Série B a gente não consegue ter. A realidade é bem diferente, as receitas caem. Eu vou estar hoje, marquei uma reunião da diretoria agora no final da tarde, para a gente já discutir alguns assuntos em pautas, inclusive a questão do nosso orçamento, que eu preciso apresentar para o Conselho Deliberativo ainda esse mês de dezembro, para submeter a aprovação, para a gente poder trabalhar dentro de um orçamento o ano de 2026. João, eu queria mais uma vez te agradecer, né, pela participação. Você vai ficar mais um pouquinho com a gente aqui. A gente respeita muito, né? Nossa linha de trabalho é de respeitar muito Ceará, muito Fortaleza, mesmo nessa hora do rebaixamento. Aí eu quero te perguntar o seguinte: o orçamento do Ceará, o ano passado, vocês previam 229 milhões. No meio do ano, até poderia ter mais para 250 milhões. A gente sabe da seriedade do trabalho do Ceará nessa parte financeira, né? Ficou evidente com toda a crise que vocês passaram em 2023, né? Que foi uma crise muito ruim, financeira. E aí, eu sei que vocês, inclusive, o Danilo esteve aqui com a gente e muitas vezes ele falou: olha, a gente está com um elenco bom no primeiro semestre e a gente nem chegou no valor de folha salarial que a gente podia. A gente tinha até uma gordurinha ali, né, E aí a torcida, e é uma pergunta que está chegando demais aqui, a torcida reclamou muito da janela do meio do ano, certo? Aí eu queria entender se vocês conseguem avaliar já se faltou um pouco de ousadia para gastar um pouco mais e reforçar, ou realmente era muito necessário não fazer grandes investimentos para cumprir a meta financeira que foi estabelecida diante de um cenário que ainda era não regular, no sentido de ainda estar com dívidas. Você consegue falar sobre isso? Exatamente, se você acha que faltou um pouco de ousadia ali para contratar mais jogadores no meio do campeonato? Olha, Graziani, vamos lá. Eu sempre fui um cara, até porque eu sou da área, né? Eu sempre fui muito responsável, principalmente com o Ceará, porque o Ceará não é meu, com a questão financeira, né? Mas eu acho que no futebol, eu já estou no futebol há muito tempo, essa palavra de você ser conservador, ela pode ter um preço muito caro, né? Porque, vamos lá, uma competição que você joga como a Série A, você tem que ter jogador de qualidade, porque isso sim faz a diferença, né? Às vezes, até a experiência de um jogador que tem rodagem numa Série A, ele vai fazer a diferença dentro de campo, né? Então, eu nunca gostei, assim, usei essa palavra no sentido de não gastar, essa coisa de ser pé no chão e tal, isso pode ter um preço caro. A gente buscou, eu acho que saiu até na imprensa, que nós tentamos fazer uns investimentos com jogadores que a gente foi buscar no mercado, mas na verdade ultrapassou o nosso teto. E assim, em momento algum eu falei para o departamento de futebol que não pudesse avançar. Lógico que a gente precisa ter, como eu falei, a responsabilidade. Eu também não posso dar um passo maior do que eu possa pagar. Já pensou? Eu vou fazer uma folha ali de 10 milhões e ficar com a folha atrasada ou ter dificuldade de pagar? Isso não é bom.
Mas assim, tanto é que nós buscamos, por exemplo, aquele jogador lá da LDU, nós buscamos, realmente queríamos a compra dele, o clube lá não quis liberar só pela multa, e a multa realmente naquele momento estava fora da nossa realidade. Mas eu acho que não faltou questão de ousadia para isso não, tá? Na minha opinião, até porque naquele momento também o mercado não tinha tantas opções, né, de jogador que pudesse, dentro do nosso critério de avaliação, não existia muitas opções. Ô, João, você já publicizou que o Ceará tem um interesse na permanência do Condé. E aí eu queria entender primeiro, se vocês já falaram, tiveram algum contato com o Condé ou não, e se o que a gente vê também é de uma insatisfação no momento do torcedor com o Condé. Essa insatisfação, né, esse sentimento da torcida, de alguma forma, interfere também na avaliação de vocês ou não? Vocês estão decididos em buscar essa permanência do Condé, João? Olha, Lucas, vamos lá. O Condé, a gente é um treinador aí que está com a gente já há mais de um ano. A gente sabe do perfil dele, da qualidade. Ele conseguiu nos dar um acesso, o bicampeonato do estadual. Vamos lá, se eu for fazer um recorte, Lucas, do ano, até o final de outubro, o Ceará estava muito bem, né? Nós estávamos ali com uma folga, com uma gordura. Infelizmente, o nosso ano, ele não pode ser definido o trabalho não pode ser definido, mais uma vez, assim, para o torcedor entender, né, deixar claro, todo mundo está indignado com o rebaixamento, era uma coisa que assim, inacreditável, mas eu também não posso deixar de valorizar o trabalho dos profissionais, do que foi feito, né? Então, assim, se eu fizer um recorte até outubro, o Ceará estava muito bem, a gente estava ali com folga, ninguém imaginava que o clube foi rebaixado. Infelizmente, no último mês, que era o momento mais importante, que era para a gente ter garantido com uma pontuação ali até relativamente baixa do que a gente ia disputar, como foi de fato feito, né? Dos 15 últimos pontos a gente precisava fazer 2 e infelizmente a gente não conseguiu fazer. Eu ainda não conversei com o Condé sobre uma possível renovação, vou conversar com ele agora os próximos dias, certo? Eu deixei ele também à vontade, também ele sentiu muito, para ele profissionalmente também é muito ruim, para todos nós, né, porque trabalhamos muito, eu tenho uma consciência tranquila que eu fiz tudo que eu podia, fizemos todos os investimentos, demos todas as condições para que isso não acontecesse, mas a gente precisa ter equilíbrio e assim, não está definido a permanência dele, eu vou conversar ainda com ele, também quero saber qual é a vontade dele, se ele tem desejo também de continuar, não sei se ele já recebeu outras propostas, enfim, mas eu vou ter a dignidade de primeiro conversar com ele para entender, né, qual é o pensamento dele, se ele vê que tem expectativa, clima para poder continuar, e aí eu vou sentar com ele esses próximos dias para a gente poder definir a permanência dele ou não. João, muito obrigado. Eu vou pedir para você continuar com a gente na linha. A gente só está esperando para fazer um intervalo aqui no Repórter CBN, só um intervalo na rádio, mas a gente continua na TV, continua no YouTube, no Facebook, batendo papo contigo, te agradecendo, né, pela presença. Acho muito importante, porque na verdade é um recado que você dá para o torcedor, né? Não é para a gente. A gente fica feliz de você estar dando entrevista aqui para a gente, mas claro que o mais importante é o recado que o torcedor, a gente tem uma grande audiência. Então, por isso, a gente te agradece. Eu vou pedir para você só esperar mais um pouquinho. Tá bom. Para a gente ir para o Repórter CBN, que eu já está até atrasado o Repórter CBN hoje, aí a gente vai... Não, tranquilo, pode ficar à vontade, eu estou aqui na linha. Valeu. Para a gente... Agora vai o repórter e eu já volto com uma pergunta do Thiago Minhoca para você. Vamos para o Repórter CBN e voltamos já aqui na rádio.
Pronto, estamos ao vivo na TV O Povo, 48.2 digital, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. É a sua vez, né, Thiago Melo, de perguntar? Então vai lá. João Paulo, eu queria até saber sobre o próximo ano, 2026. Esse ano o Ceará não teve muitos atletas da base, o Guilherme foi talvez o principal destaque, que acabou na metade do ano, né, nessa segunda metade, não tendo tantas oportunidades. E uma coisa que o torcedor fala muito, né, é que o Ceará precisa muito tentar trazer esses atletas mais jovens, até mesmo que o Ceará, nos últimos anos, conseguiu boas vendas, principalmente ali com os zagueiros. E eu queria saber para 2026, se com o Condé ou sem o Condé, se o Ceará vai utilizar mais esses atletas, porque eu vejo muito os torcedores, né, do Ceará mencionando que esses atletas deveriam ter mais chance, incluindo o próprio Guilherme, né, o Guilherme que deveria, para alguns torcedores, ter tido mais oportunidades nesse segundo semestre. Não, com certeza, Thiago. Esse é o nosso objetivo. O treinador que, se for o Condé, que caso o Condé continue ou qualquer outro, a gente vai sim, né, ter esse pedido, essa exigência que, principalmente nesse começo de campeonato, a gente já viu a qualidade que o Guilherme, né, a pouca oportunidade que ele teve, ele se mostrou ter qualidade. Né? É um jogador que está sim no nosso planejamento, o Guilherme, de continuar no clube. O Guilherme só sai do Ceará se for por uma venda e uma coisa muito boa para o Ceará. Tá? Eu não vou emprestar o Guilherme está sim no nosso planejamento. Eu vejo um grande potencial nesse atleta e dentre eles outros que vão subir para o profissional. O Júlio já está treinando lá, é um jogador que também tem potencial, né? Então outros, a gente vai, acho que o futebol, um clube do tamanho do Ceará, ele vai crescer muito mais se tiver valorizando a sua base, e a nossa base é uma base que vem sendo feito um bom trabalho, e eu acho que mais importante do que títulos que a gente conquista é a gente trazer esses jogadores prontos para virem jogar no profissional. Então, o ano de 2026, principalmente, não só pela questão financeira, mas já é um propósito nosso para que a gente possa estar valorizando mais esses meninos e dar oportunidade agora, principalmente aí nesse começo de temporada pelo Campeonato Cearense. Tá certo. João, em relação à folha de pagamento, o Ceará abertamente, no primeiro semestre, tinha uma folha de 6,7 milhões, o Danilo falou para a gente, talvez tenha aumentado um pouquinho no segundo semestre, com algumas contratações, né? Você acha que essa folha para a Série B, pelo seu conhecimento financeiro, deve cair para quanto? 3, 4 milhões, alguma coisa nesse sentido, Olha, Graziani, vamos lá, o futebol ficou muito caro. Assim, os salários de jogadores valorizaram demais, né, nos últimos anos. Então eu penso, né, lógico que eu vou fechar ainda essa projeção orçamentária, até porque eu preciso aprovar isso no conselho, mas eu estimo aí uma folha entre 4 e 4,5. Né? Talvez não para o começo do campeonato, porque a Série B ela tem uma folga, né? Ela vai começar no final em janeiro. A única competição que o Ceará vai ter é o Campeonato Cearense. Né? A Copa do Brasil, provavelmente o Ceará deve estrear em fevereiro. E aí, em março, começa a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Série B. Então, assim, a gente pode ter uma margem aí de majoração para chegar a esse valor de folha já para o início do Campeonato Brasileiro Série B. Perfeito, sem dúvida. O futebol está caríssimo, mas não dá para ter a mesma folha da Série A, né? Até infelizmente, infelizmente não dá, até porque a queda de receita também é muito grande, né? A gente vai ter queda de receita de patrocínio, da principal hoje, qual é a principal receita do clube? É o contrato de televisão, né? Então a diferença de uma Série A para uma Série B é muito grande. Então, assim, a gente não tem condições de manter, né, esse valor. Uma coisa positiva que o Ceará tem é que, assim, a gente hoje eu não tenho, principalmente para o próximo ano, eu não tenho nenhum jogador,
né, que o Ceará paga salário que está emprestado para outros clubes, né? Então isso aí já é um fato positivo, porque isso aí de certa forma entra como custo, né, de salário que eu não vou ter em 2026. Perfeito. Não, sem dúvida. Sem Eu dúvida. passo a ter caso a gente empreste algum jogador, é diferente, mas não está dentro do nosso planejamento, né? Mas a preço de hoje, eu não em 2026 eu não vou ter nenhum jogador, eu não tenho nenhuma obrigação já contratual de salário de outros jogadores. Os jogadores que nós temos que estão emprestados, os clubes pagam 100%. Perfeito. Não, sem dúvida. Isso aí já é uma grande vantagem. E o Thiago lembrou muito bem, né, em relação a aquela... Alô? Não, fica aí com a Alô? gente. Não, tá ouvindo a gente? Alô? Oi, tá ouvindo? Ele não está escolhendo. Eu acho que o Vitor pode refazer a ligação, meu caro Vitor. A gente vai voltar aqui pro... Oi, desculpa, Graziani, eu não ouvi, voltou, porque cortou a ligação. Opa, não, tranquilo, que a gente vai voltar aqui para a rádio e daqui a pouco a gente volta. Fica aí, Maria, tá. mais um pouquinho. Só a gente vai te explorar mais um pouquinho aí. Que Tá a gente bom. já vai voltar para a rádio. Daqui a pouco vamos voltar. O Vitor me falou 30 segundos, já passaram 30 segundos. Acho que ele me enganou. Voltamos aqui também para a rádio, continuamos com a entrevista com o João Paulo Silva, presidente do Ceará. Só para emendar aqui essa parte financeira, que acho que é uma coisa que a torcida acaba sempre se preocupando muito, né, João? Em relação à LFU, a venda, daquela venda para... aquele dinheiro que atrasou para caramba e depois o Ceará conseguiu receber, tem algum valor ainda a receber daquela venda para o fundo americano e aquela venda de porcentagem ou algum outro valor da LFU previsto para vocês que está atrasado, ou tudo que vocês tinham que receber da LFU já está em caixa? Não, vamos lá. Eu tenho inclusive isso aprovado, né? Nós temos ainda um percentual. Na verdade, eu tinha aprovado a venda de 20, mas o Ceará até então realizou a venda de 15, então ainda tem uma possível opção de venda de 5%, né? E isso a gente vai decidir, até porque isso é um percentual que o clube vai ter durante 50 anos, né? Então a gente tem que saber se realmente compensa, se vale a pena fazer essa conta, e a maioria dos clubes tomaram essas decisões, né? Tem clube que vendeu só 10, outros que venderam 15, outros que venderam 13, então é uma decisão que a gente pode tomar mais na frente. Perfeito. Queria que você também falasse um pouco sobre o Vina, né? Ele ainda tem contrato ainda para o próximo ano. O torcedor está colocando o Vina como um grande culpado, parte, né, da torcida. Eu até acho injusto, eu acho que ele tem a sua parcela ali, mas como eu falei anteriormente, né? Não dá para culpar só uma figura, né? Eu até acho que o Vina vinha jogando bem, mas depois do Internacional ali também ficou marcado por gols perdidos, enfim, não conseguiu ser decisivo. E aí eu queria que você avaliasse essa contratação do Vina e se o Vina para o próximo ano faz parte ou não dos planos do Ceará. Talvez seja até cedo, né, para falar isso, mas queria ouvir também de você a sua avaliação sobre o Vina. Lucas, vamos lá. Assim, eu acho que a gente não pode colocar a responsabilidade do rebaixamento na conta de ninguém, e principalmente do Vina, né? Eu sei que ele não fez aquele ato de forma irresponsável, né? Aquilo para mim foi um excesso de vontade. Ele pode ter errado, mas eu sei que ele não fez porque quis, para prejudicar, até porque eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e sei do profissional que ele é. Eu acho que aquilo ali meio que mexeu um pouco com ele, no sentido de que ele foi muito criticado e acho que ele tenho certeza que ele ficou sentido por aquele momento, por aquela expulsão, né? Mas a gente também não pode colocar a culpa nele. A gente sabe que o Vina é um jogador que tem uma história dentro do Ceará, a gente tem que também respeitar isso. Eu acho que o futebol, eu sempre falo para as pessoas que é um local que você não pode esperar
reconhecimento, né? Por mais que tudo que você faça, se você não ganhar o jogo, tá tudo errado, né? Mas quem tá dentro do futebol, eu tenho maturidade para entender isso. Eu não trato as coisas dessa forma. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande. Ele tem meu apoio, tá? Tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Também, assim, não sei qual é o desejo dele. A gente precisa conversar, mas a princípio vou deixar ele descansar, esfriar a cabeça com a família, e depois a gente conversar. Mas ele tem contrato com o clube até 2026, ele tem uma história e a gente precisa respeitar. Eu entendo, às vezes o torcedor fica chateado com isso e aquilo, mas a gente tem que analisar também o outro lado, né? É um ser humano, é um cara que estava ali trabalhando de forma incansável, que queria que desse certo, né? Uma coisa que eu posso dizer e garantir para vocês, todo mundo que estava ali no Ceará queria muito que as coisas dessem certo, tá? Mas infelizmente saiu do controle e infelizmente o futebol, às vezes, como na vida, pune algumas coisas e a gente não tem que entender o porquê, né? Eu sou um cara que sempre foi muito temente a Deus, e sei que Deus, né, tem um propósito para isso. Fico triste, como eu falei, pela dor do torcedor. Sempre valorizei o sentimento do torcedor, até porque eu estou presidente, eu não sou presidente, eu estou. O meu mandato vai acabar, eu vou sair e vou voltar para a arquibancada, se for o caso. Mas sempre tive o sentimento de torcedor, porque sempre amei essa instituição e tive a honra de poder ter a oportunidade de presidi-la, né? Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou procurar fazer sempre o melhor, me doar, me entregar, sempre valorizar o torcedor. Então, o que eu posso garantir para o torcedor é que dentro desse elenco que nós formamos não tinha ninguém que não quisesse tanto essa permanência quanto esses caras, quanto a gente que está trabalhando lá o dia a dia. Então, eu acho que não vale, assim, botar a culpa na conta de A, de B, de C, porque não é esse o lado. Mas eu respeito o pensamento do torcedor e isso faz parte do futebol. João, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu acho que vocês vão ter muito trabalho pela frente, mas existe um benefício nessa situação, que é a possibilidade de voltar mais forte e de ter realmente o entendimento do que foi que aconteceu. Você falou sobre a falta de controle emocional, e eu concordo, mas certamente vocês vão entender melhor o que aconteceu, né? Porque vocês trabalharam sério. Isso aí, para mim, eu acho que a gente precisa falar isso. Foi claro que aconteceram erros, claro, porque senão o time não teria sido rebaixado, né? Isso é óbvio. Mas vocês trabalharam sério. Acho que isso precisa ficar... O Haroldo é um cara muito competente, então essas coisas precisam ser ditas e eu acho que vocês vão ter um trabalho gigantesco de reconstrução, muito difícil, e eu espero que as coisas deem certo aí para vocês. Muito obrigado, viu, pela gentileza. Nada, Graziani, e estou à disposição. É uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes, quando você faz o certo e dá errado, né, está certo, né? Quando você faz errado e dá certo, está errado. Então, eu acho que o trabalho foi certo. Infelizmente, não foi do jeito que a gente queria, principalmente na reta final, no campeonato mais importante do ano para o Ceará, que é a Série A. Mas a gente tem que saber valorizar também as pessoas que trabalham no Ceará, e eu sou muito grato a isso. Eu valorizo todo mundo, eu sei do trabalho que é feito, que foi feito pela seriedade do Haroldo, do Lucas, do João Paulo, do Léo, de todos, e isso eu não posso deixar de falar. Como eu falei, no futebol, infelizmente, não é um local que você é reconhecido. Você tem que saber disso, porque você vai ser medido muito pelos resultados. Mas quem está no futebol, você tem que saber o caminho que você está traçando, né? Você ter a certeza de que o trabalho está sendo feito. Eu acho que se a gente fizer um recorte de 2024 para cá, com essa nova gestão do futebol, as coisas estão caminhando, infelizmente por um pequeno detalhe
que custou muito caro esse pequeno detalhe, a gente não ficou na Série A. Então, se nós tivéssemos ficado e quem sabe até ter nos classificado para uma competição sul-americana, teria sido um ano espetacular. Dentro da medida, dentro de toda a limitação que nós tivemos pela questão financeira, eu nunca escondi isso, o clube voltou para a Série A, eu assumi o clube no momento de dificuldade, a gente está numa reconstrução e mais agora, eu estou muito forte, trabalhando firme, com minha cabeça boa, preciso ter o apoio das pessoas, do conselho, da diretoria, de quem faz o Ceará, da torcida. Eu não sou melhor do que ninguém, mas estou com o coração aberto para trabalhar com o mesmo entusiasmo para voltar esse time para a Série A. Que é isso que eu vou focar, é isso que eu vou trabalhar, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, porque ele tem um propósito para tudo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Tá certo, muito obrigado.